a barriga recém-costurada, né, por causa da última cirurgia. Eu, deitado assim, faço isso, zoom, e giro. Quando eu faço assim, os pontos arrebentaram de alto a baixo. Daqui a pouco você vai ver. Queridos, eu comecei a gritar e a chorar. E o enfermeiro Isaac veio me atender, chamou o médico de plantão, o que mamãe havia desafiado, doutor Muri, e me levaram correndo às pressas para o centro cirúrgico. E lá o Isaac começou a falar de Jesus, eu já comecei a perder a visão, já não enxergava mais direito. Ouvindo a voz dele longe, ele disse: Salomão, se você ainda me ouve, pisca os olhos 3 vezes. Eu pisquei. E ele começou a falar de Jesus, eu não tinha força nas mãos mais. Ele disse: Salomão, se você ainda me ouve e quer aceitar Jesus, pisca os olhos mais 3 vezes. E eu aceitei Jesus piscando os olhos 3 vezes. Amados, foi uma coisa assim tão tremenda, que naquele momento, depois deles lutarem, eu não resisti e vim falecer na mesa de cirurgia. Você sabe como é a morte? Em mim, a experiência que eu vivi, ela veio como se fosse uma onda de uma água gelada. E aquilo veio subindo no meu corpo. Por onde aquilo foi passando, ia me anestesiando, eu perdia o domínio, o controle do corpo. E foi uma coisa assim tão tremenda, quando cruzou a minha cabeça, ficou um sono, uma sonolência forte. E eu não queria dormir, mas aquilo era mais forte do que eu. Quando eu me entreguei, algo me sugou para fora. E eu me vejo agora deitado naquela mesa cirúrgica de aço inoxidável. Eu falei: o quê? Eu 2 vezes? Que isso? Vi e ouvi quando a junta médica disse: já era. Doutor Muri declara: perdemos ele. E o enfermeiro: doutor, ele morreu? Isaac, nós sabíamos que isso ia acontecer, mas a crente, a mãe dele é doida, ela é fanática. Nós sabíamos disso. Morreu. E eu ouvindo, falei: não, eu não estou morto não, queria falar com um, com o outro, ninguém me via, ninguém me ouvia, ninguém me sentia. E eu deitei ali em cima do meu corpo, falei: Deus, não, morte não, Deus, não, morte não. E comecei a chorar, e comecei a gritar, e nada me trazia de volta. E eu fiquei em pé olhando meu corpo ali deitado, e eu morri muito feio, meu irmão, assim, ó. Da próxima vez, né, eu vou soltar um sorriso. Aí, né, pastor Raul, isso vai lá, de repente até vai fazer o funeral. Aí ele: mas ele parece que está dormindo. Eu vou fazer assim. Queridos, foi uma coisa assim, tão tremenda, que eu vi quando aquele teto de concreto armado abriu-se como se uma cortina. E entrou ali um carro que brilhava como o sol. E para junto a mim, a porta se abre. Eu vejo como uma perna longa sai para fora, com um calçado que eu nunca vi igual. E eu olhei assim, e ficou em pé diante de mim um homenzarrão de mais de 2 metros de altura, que eu olhava assim, todo de branco, um branco que eu nunca vi igual. Uma faixa dourada na cintura, uma espada inflamejante na mão, de fogo, né? A pele dele era como se você olhasse à noite o céu azul e visse a lua. Era assim a pele dele. Os olhos como 2 bolas de fogo, o cabelo cacheado, dourado. Parecia latão, ao mesmo tempo aquilo parecia fogo. E eu fiquei olhando assim. E ele me disse: Salomão, o mestre mandou-me apanhar você e eu vou levá-lo. Quando ele terminou de declarar isto, por detrás dele surgiu mais 5 seres de branco. Mas não era o mesmo tom, era encardido. E eles tinham assim um aspecto de pessoas rudes, perversas. E cada um tinha uma espada manchada de sangue na mão e gritava: não, o Salomão é nosso. E começou a me acusar das mentiras que eu pregava para as namoradas, dos abortos que infelizmente eu levava as parceiras que eu engravidava para fazer, e outras coisas mais que eu não gosto de falar, que não vale a pena, coisa que uma pessoa que não tem temor a Deus faz. Queridos, foi uma coisa assim
tão terrível para mim que eu pensei, eu faço tudo isso que eles estão falando, vou para o inferno. E eu falei, Deus, não, inferno não, Senhor Jesus, eu te aceitei. Inferno não. Quando eles terminaram de fazer a última acusação, aquele ser gigantesco, todo de branco, reluzente, aponta aquela espada maravilhosa para os 5 e diz, não toqueis no Salomão. Momentos antes dele passar pela morte, ele aceitou, meu Deus, eu vou levá-lo. Não toque nele. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Você que é Deus, meu irmão. Você imagina, brother Alisson. Poxa, agora eu quero falar toda hora. Você imagina, brother Alisson. Poxa, agora eu quero falar toda hora que aprendi. Se um anjo faz um estrago desse, imagina um exército. Aí ele me botou dentro daquele carro. Que poltrona, João. Sentei ali. Aí olhei no painel. Seja bem-vindo, estava escrito. E a letra se movia, parecia que tinha vida. Agora, meu irmão, veja bem. O carro não tem volante. Não tem chave de ignição. Não tem câmbio de marcha. Não tem acelerador. Não tem freio. Não tem embreagem. Isso que é tecnologia, meu irmão, avançada. Queridos, as portas se fecharam sozinhas. E o carro deu partida numa velocidade. E eu olhei para ele e disse, quem é você? Já sei. Se não é Deus, é Jesus. E ele sorridentemente olhou para mim e disse, eu não sou o meu rei, mas sou um dos integrantes do exército de Deus. A minha missão em espécie é recolher todos aqueles que partem em Cristo Jesus. Mas a missão e a espécie daqueles que em terra lhe acusavam é recolher todos aqueles que partem sem Jesus. Qual é o seu nome? Ele me disse, bênção de abençoador, de abençoado. É eu, né? Menino criado na escola batista. Família. Que? Não, na Bíblia não tem. Ele olhou para mim e disse, Salomão, o meu Deus que é o teu Deus, não deixou no livro sagrado, registrado, o nome de todos os seres existentes na glória, mas somente subsídio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu morri? Ele disse, não. Quem está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Allah choriquei essa. Oh, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quem está em Cristo não morre, passa da morte para a vida. Está me levando para onde? Para o paraíso, lugar de descanso. Como é lá? Tu verás. Quem quer falar comigo? O mestre. Nisso que nós estamos conversando, eu olho para mim e falei, ué, não, como é que essa roupa veio parar em mim? Eu estava vestindo a mesma roupagem dele, só não tinha o cinturão dourado e a espada, mas o cabelo era o mesmo. Finalmente, né? Todo cacheado e dourado, meu irmão. E eu fiz assim, peguei o cabelo e meu cabelo não é mais o mesmo. Ele disse, você agora é um dos nossos. Não que eu me arrependa desse, mas o de lá é diferente de qualquer tipo de cabelo que você já viu aqui. Não existe igual. E eu fiquei assim. Falei, olha, eu não sou mais eu. A palma da minha mão era como se fosse um espelho. Eu vi o meu rosto. E era como o dele. Falei, eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Ele disse, você agora é um dos nossos. E eu passo a mão no cabelo. Porque, irmãos, eu sempre falo para os colegas, alguns amigos, né? Que eu nasci para ser assim avivado, né? Como diz aí o ditado, pentecostal. Por causa do meu cabelo.
É sério, mano. Do lado eu pentinho com uma escovinha, né? Eu sou um crioulo vaidoso. Escovinha. E em cima, né? Porque eu estou deixando, né? Ele vai virar dentro em breve um aeroporto, vai ficar quadradão, coisa de crioulo. Cada vez que eu chego em Ponta Grossa, eu estou de um jeito, né? Cabelo enroladinho, barbudinho, cavanhaque. Dessa vez eu estou bem crente, né? Cabelo, né? Graças a Deus. Os irmãos não se espantam, né? Mas, amado, sabe por quê? Eu passo a escovinha, com o do pastor Raul, isso não acontece isso. Mas o meu passa a escovinha diz assim, glória, glória, glória. Eita, cabelo não é duro, é bom. O pente é a mesma coisa. Mas lá, meu irmão, é um cabelo reluzente, dourado como ouro, uma coisa que eu nunca vi. E de repente o carro para, e ele estende a mão para mim sair, já do outro lado, como ele fez eu não sei. E eu saio. E piso naquele chão macio que olho, ouro puro, ouro puro. Falei, o quê? Eu pisando em ouro? E ele me disse, aqui as ruas são assim. Avistei à minha esquerda um rio de água cristalina e aquela água saltava, pulava e glorificava a Deus. E à minha direita um coral de milhares de anjos, que eu declarava que eu insistia a ser anjos. Eu não via nem o início nem o fim, uma orquestra que tocava divinamente. E eu disse para ele, bênção, coral de anjos. Ele me disse, não. O coral de anjos não está nesse setor. Esse coral é o coral daqueles que em terra louvaram, adoraram e venceram em nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Oh glória! Isso é que é Deus, meu irmão. Um dia você vai para aquele coral, eu também irei para aquele coral. Aleluia! E o louvor vai rolar direto, sem parar. Aleluia! Glória a ti, Senhor Jesus. Amados, foi uma coisa tão tremenda. Aleluia. Eu falei para ele, então eu vou para aquele coral, eu sou músico. Ele disse, não chegou a sua hora. Aleluia. Eu comecei a perceber que havia conhecidos meus ali. Eu sabia que um dos pastores meus estava ali, que havia falecido. Eu sabia que a minha avó estava ali, que havia falecido. Mas eu não sabia identificar quem era. E aquele coro, e aquela coisa linda. E eu pensei comigo, vou mergulhar nesse rio. Um rio, meu irmão, que a água salta. Parece pedra preciosa, parece cristal. E a água salta e glorifica a Deus. Eu falei, o quê? Água que fala, água que pula. Ele me disse, essa água é o mover do Espírito de Deus. É a água da vida. E para onde vai esse aguaceiro? Ele disse, para a terra. Eu falei, não, pera lá. Na terra não tem dessa água. Ele me disse, o meu Deus, que é o teu Deus, Salomão, está enchendo a terra desta água. Aleluia. Queridos, e foi uma coisa assim tão tremenda, que eu comecei a sentir desejo de entrar, e ele segurou a minha mão e disse não, e o pé encostou, parecia que havia uma bomba de sucção, e aquela água começou a subir, e quando começou a sair pela minha boca, eu comecei a falar a mesma língua que eles lá falam, que aqui a gente chama de batismo com o Espírito Santo. Amados, foi uma coisa assim tão tremenda. E ele foi me levando, me conduzindo pelaquela rua linda. Eu vi um jardim, cujas árvores, os galhos batem palma e glorifica a Deus, as flores. Eu falei, o quê? Árvore que fala, bate palma. Planta que bate palma. Não foi essa a minha formação, né? Entende, né, mano? Aí eu falei, que isso? E ele respondeu, aqui, Salomão, todo ser que respira, louve ao Senhor. E vejo um exército de anjos marchando em nossa direção. Eu falei, o quê? Exército de anjos? Ele disse, não, um grupamento. Eu falei, não, mas eu servi o exército, eu sei o que é isso. Ele, é um grupamento. Eu falei, mas eram milhares, irmãos. Eu falei, eles vão passar por aqui? Ele disse, sim. Vai esmagar nós dois. Ele disse, você verá
Queridos, ele passava por mim e eu por eles como se fosse uma sombra, que passa uma na outra e você não sente. E aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda, e eu comecei a exaltar e glorificar a Deus e perguntei a ele: para onde vai esse exército? E ele me respondeu: para a terra. Eu falei: o quê? Todos os dias, desce um grupamento e sobe o outro. O que eles irão fazer? Pelejar em favor da igreja do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Você não está só, meu irmão. O Senhor dá ordem a seus anjos a nosso respeito, para que guerreiem por nós. Aleluia! Alaxurianda lavaz. Queridos, daí a pouco eu deparo assim com um altar mais enorme. Havia 7 degraus à direita, 7 à esquerda, e nós subamos. Ele disse: subamos. E eu subi com ele. E quando chegou aqui, digamos assim, ele disse: para. Eu parei. Ele pegou a espada, fez isso, assim, de novo. E ele começou. E foi desfilando ali, tá, devagar. Parecia um soldado de infantaria. E aqueles passos firmes, uma cadência firme. E de repente eu avistei 12 tronos à direita com seres sentados. 12 tronos à esquerda com seres assentados. E eles passavam todo o tempo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo. E do som da boca de cada um parecia um som de orquestra. E eu fiquei assim: não acredito. Amados, foi um negócio tão tremendo. Quando ele parou diante assim, 2 enormes tronos numa posição bem mais elevada, parecia que havia ali 2 sols sentados, um ao lado do outro. E ele apresentou a arma, se curvou até aquele chão magnífico que eu nunca consigo descrever. E ele disse: mestre, missão cumprida. E aponta assim com o braço esquerdo. E faz isso. Eis aí o Salomão. E vai saindo assim, até chegar junto a mim, como se ele estivesse esperando uma ordem. E de repente eu ouvi a mesma voz que falou comigo no Canecão, a mesma voz que falou comigo no meu último desfile de carnaval: Salomão, eu estou aqui, eu te amo, tu és meu. Eu falei: o quê? Senhor Jesus, tu estás aqui, é tu? E aquela voz me respondeu: sou eu. Eu falei: deixa eu te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. E aquela voz me respondeu: ninguém jamais me viu como eu estou, e tu não me verás, porque se vedes, dirás que viu Deus, quando não viu, só ouviste. E começou ele a falar com o som de muitas águas, e eu ouvia trovão, relâmpago, e eu queria baixar a cabeça, e ao mesmo tempo queria enxergar, e não sabia o que fazer, e não conseguia enxergar nada. Quando eu vi uma silhueta de uma mão que fez assim, e surgiu um telão, e naquele telão começou a contar a história da minha vida, desde o meu primeiro momento no ventre da minha mãe, nascimento, crescimento, até a hora da minha morte. Tudo quanto eu fiz de certo e errado estava ali. E quando eu vi as coisas erradas, errôneas que eu pratiquei, eu pedia perdão e aquela voz me respondia: eu te amo. Eu vi outra coisa, eu pedia perdão e aquela voz: eu te amo. E apagou-se o telão com a cena da morte. Ele disse: agora você terá que voltar. Você perdeu 21 anos da sua vida. Você nunca me levou a sério. Mas eu falei à sua avó, minha serva. Isso mexe comigo, meu irmão. Eu falei à sua avó, minha serva, que você seria ministro do meu evangelho, e o tempo começa já. Aí eu abaixei a cabeça e querendo vê-lo, e de repente eu não via mais, mas eu sentia agora ele dentro em mim, falando dentro de mim. E de repente eu vejo uma silhueta de uma mão, e aquela voz dizendo: veja, queridos, eu vi a terra como estou vendo vocês. E pensei comigo: a terra tão perto. E aquela voz me respondeu: quem me ensinou que eu estou longe? Quem me ensinou isso? E eu me calei, não falei mais nada.
E eu vi uma confusão, meu irmão. Uma guerra. Nação contra nação, reino contra reino, como diz a palavra, filho contra pai, pai contra filho. E eu via sombras assim terríveis. Era sombra, mas dava para ver, era coisas feias, terrível, que entrava no ser humano. E quando entrava no ser humano, ele esfaqueava, ele atirava, ele matava, ele batia. E aquela voz falava aos meus ouvidos, veja. E eu sentia que ele chorava dentro de mim. E eu comecei a ver pessoas que eram jogadas assim em abismo. E ele falava, continua olhando. E eu via navios, barcos afundando. E eu via aquela sombra que afundava aquelas embarcações. Aeronaves que caíam, e eu via aquela sombra que derrubava as aeronaves. Acidente automobilístico para tudo quanto era lado, e eu via aquela sombra que provocava essas coisas. Eu falei, é assim. Ele me disse, é assim. E o ser humano que eu criei na terra, eles criam para si deuses, e diante desses deuses que eles criaram, eles se prostram, eles adoram, eles cultuam, mas a mim nada faz. Não adoram e nem cultuam. E veja o que o espírito das trevas faz. Querido, espírito maligno especialista em levar a pessoas a aborto, separação de lares, destruição de famílias, de briga, de confusão. Querido, o que leva para a morte não é o mesmo que leva para a briga. O que leva para o alcoolismo não é o mesmo que leva para a cocaína, maconha ou cigarro. É uma organização tremenda. Eu falei, meu Deus. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Ele disse, vá. E eu disse, mas quando eu chegar lá, quem vai acreditar em mim? E aquela voz me respondeu, quando eu lá estive, nem todos que me viram e ouviram creram, mas eu fui e fiz a vontade daquele que me enviou. Vá tu e faça a minha vontade, e eu estarei contigo. E deixarei em ti a minha marca. Queridos, eu venho. Quando eu chego no necrotério do hospital, já havia passado 8 horas. E era 3h20 da madrugada e estava orando lá no necrotério o enfermeiro Isaac, orando para me voltar. E o doutor Muri tentando tirar o Isaac de lá. Ele me deixa, doutor, me deixa. E aquele anjo olha para mim e eu olhando para o meu corpo ali, naquela mesa de pedra mármore. Não sei se você já entrou no necrotério, né? 2 coisas horríveis, meu irmão, em hospital. É a mesinha cirúrgica que é aço inoxidável, gelado. Aí vai para o necrotério, a mesa que é de pedra mármore, gelado. E lá você fica nu. É pelado mesmo. A roupa só é colocada em você quando a família vai levar. Só aquele lençolzinho vagabundo do hospital te cobrindo. Amados, ele olha para mim e disse, entra. Eu falei, não. Olha como ele está, está horrível. Olha eu. Estava belo, meu irmão. Você não imagina o que é o corpo celeste, é uma coisa linda. O mestre mandou você voltar. Entra. Eu falei, Deus. Não. Eu ouvi quando ele chegou no ouvido do presbítero que orava para me voltar. Abraço o defunto. O que o presbítero responde? O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Aí o médico, o que foi, Isaac? Nada não, doutor, o senhor não entende disso não. Aí tá o lençol cobrindo o defunto. É o lençol todo, né? Lá a mãozinha fica assim, né? Aí o enfermeiro cai na arneira de fazer isso. Eu vou e pisco. Sangue de Jesus tem poder. E o médico se benzeu todo. Cruz credo. Aí ele cobre de novo. Ele caminha em direção ao médico. Aí daí a pouco, os dois ouvem uma voz lá dentro. Aleluia. 3h20 da madrugada, o que você faria? Daí a pouco, glória a Jesus.
Ao enfermeiro: doutor, o senhor falou alguma coisa? Não, Isaac, isso é encoxa, alguém aí morreu devendo. Aí, meu querido, vem o Isaac e me descobre de novo. Aí eu não faço mais nada. Daí a pouco, ele está olhando para o médico, conversando: glória a Deus! Isaac, vamos embora, Isaac. Isaac, aqui não é lugar da gente ficar, vamos embora. Doutor, peraí, aí ele volta: o sangue de Jesus tem poder, todo mal aqui dentro está repreendido em nome de Jesus. Aí a minha mão que estava assim, faz isso. Aí ele: cruz, credo. O enfermeiro: o sangue de Jesus tem poder. E a mão está lá. Foi uma coisa tremenda. Que eu sentei na mesa, mas antes aquele anjo tinha falado com ele de novo: abraço o defunto. Olha aqui, Satanás, tu está pensando que tu me engana? Eu sou ministro de Deus. Aí, meu irmão, quando ele faz isso, eu sento na mesa e o médico: cruz, credo. O Isaac: sangue de Jesus tem poder. Aí sabe o que eu faço? Estou na mesa, aí faço isso. Houve um silêncio. Quando eu fiz isso nu, a barriga que estava costurada de qualquer jeito, e quando você morre assim como eu morri, eles encheram a minha barriga de gases, aquele tecidinho. Quando eu bati no chão, aquilo fez pressão, fez assim, pó, arrebentou os pontos e caiu aquilo tudo no chão assim, plaf. Meu irmão, eu dei um grito: me tira daqui! O enfermeiro está morto! Meu irmão, eu comecei a dar glória a Deus, dar aleluia, dar glória a Jesus, comecei a falar em língua, comecei a pular, sapatear, garrei o presbítero e disse: não, você está morto. E nós começamos a pular, falando em línguas, ele começou a falar em línguas, a glória de Deus desceu dentro do necrotério, o médico levantou as duas mãos e disse: a Bíblia estava certa.